Olá, muito boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos ao nosso programa Livremente, o nosso episódio habitual às terças-feiras. Hoje o nosso episódio número 69. Este programa que conta com o apoio da M Saúde, Clínica Médica, Consultoria de Comportamento e palestras e eventos, e também com o apoio do Jornal da Diáspora Portuguesa, Bom Dia. O tema de hoje tem muito a ver com o que o Jornal Bom Dia também faz por este mundo fora, que é lidar com a comunidade dos imigrantes que andam por este mundo fora. O meu nome é Ivan de Sós Monteiro, eu sou psicólogo clínico, psicoterapeuta e professor universitário e estou com este projeto de levar ciência com metáforas e exemplos a cada um de vocês neste projeto online desde janeiro de 2021. O programa de hoje é um tema que é sobre imigração, como eu dizia, sobre identidade e sobre adaptação. Para falarmos um bocadinho sobre estas três áreas, convidei para estar connosco a psicóloga Marta Castro, que é uma psicóloga que está há muitos anos ligada a esta realidade. E, portanto, vai ser um gosto poder conversar com ela, que já está aqui. E vamos então só aguardar aqui que a nossa Marta entre na live. Olá, Marta. Olá, boa noite. Boa noite. Estás-me a ouvir bem e estás-me a ver bem? Ok, perfeito. Também estou em condições. Se os nossos seguidores estiverem com alguma dificuldade de imagem ou de som, agradeço que o digam aqui nos comentários, que eu vou tentando estar aqui atento para que esta seja uma conversa sobre estes assuntos, não é? Que é um assunto que tu já lidas com ele há bastante tempo, não é? Portanto, diz-me um bocadinho aqui para as pessoas que estão a ver esta nossa live. Portanto, tu és psicóloga e lidas muito com esta comunidade de imigrantes de várias nacionalidades e a adaptação deles aos vários países por onde andam. Exatamente, exatamente. Eu sou psicóloga e trabalho muito com expatriados, nomeadamente o parceiro expatriado. Ou seja, a pessoa que vem, imagina, por acréscimo, não é? Do marido ou da esposa, lhe ter sido pedido pela empresa, não é? Para ser expatriado, não é? Internacionalmente. Lido muito com pessoas no Japão, ou seja, com estrangeiros no Japão, não portugueses, por acaso, mas de todo o mundo, europeus, América Latina, Ásia. Vivência no Japão, ou seja, tu viveste no Japão ou estás aonde neste momento? Eu estou a viver no Japão já há quase 6 anos Ok. e trabalho com expatriados no sentido de os ajudar a lidar com a questão do choque cultural e também encontrar para si próprios uma carreira ou uma ambição ou projetos pessoais de desenvolvimento para essa pessoa que está a acompanhar o marido ou a esposa também encontrarem um significado na sua expatriação. Ou seja, estes teus 6 anos, aliás, podemos começar até por aí, que a tua própria ida para o Japão também implicou esse processo que fazes com os outros, não é? Porque tu próprio tiveste de passar por aí nesse processo de adaptação. Sim, Em que zona do Japão é que estás? eu estou mesmo em Tóquio. És em Tóquio. Portanto, ainda não tive a sorte de visitar Tóquio, porque acho que deve ser uma cidade maravilhosa para se Sim. visitar e até viver, quem sabe. Mas deve ter sido realmente um contraste grande, não é? Porque tendo em conta a cultura portuguesa, mais latina, com uma série de características típicas das nossas comunidades mais europeias, quando tu viajas para um país como é o Japão e com as características quase que autóctones deles, não é? Como é que foi essa tua adaptação aí ao Japão? Sim, é engraçado referir isso, porque foi mesmo a minha experiência que eu depois pensei, que me deu a pensar, ok, eu acho que consigo ajudar as outras pessoas a passar por este processo, porque eu aprendi tanto, não é, com a minha experiência e fui pesquisar, porque
não é aquela questão do psicólogo, não é? Tem de haver uma razão para nós sentirmos isto, tem de haver um processo que explique aquilo que eu estou a sentir, não é? Em termos emocionais, de identidade, de perda, não é? E eu pensei, ok, eu estou a perceber o processo, eu consigo identificar todas as minhas fases, não é? E até a curva mais básica que se ensina assim do choque cultural, não é? Começa pelo honeymoon, não é? A fase do romance, não é? Que tudo é uau, tudo é diferente, tudo é exótico, É aquela fase em que nós dizemos: isto não há em Portugal, isto não há no meu país. Exato. Isto é mesmo incrível e uau, temos tanto que aprender com esta cultura, isto é tão diferente. E só as ruas, não é? Só andar na rua é tão diferente. E esta fase não é assim mais de êxtase, quase de romance, de um bocado de ilusão, não é? Que tudo é diferente e tanto para viajar e tanto para aprender. E quando nós começamos a viver, não é? Que é diferente, o turista não passa desta fase, não é? Pode gostar ou não gostar, mas o turista não passa depois à fase seguinte do bora lá pagar as contas e resolver os problemas e ter de ir à imigração e ter de resolver papéis e de repente pagar contas. Eu assim, o que é este papel? Está com letras vermelhas, isto deve ser para eu me mexer e fazer alguma coisa com isto, não é? E nessa parte, ou seja, quando tu estás, passas essa fase de adaptação, não é? Não é de adaptação, de honeymoon, melhor dizendo, e depois vem assim um período de esforço, não é? Porque eu também fui trabalhando sempre fora, um bocadinho pelo mundo e tive uma série de tempo a contacto mais com os americanos e em Memphis, na terra do Elvis. E uma das coisas que se sente um bocadinho ao final de algum tempo é realmente o esforço de estarmos a viver num país diferente, não é? Parece que estamos a fazer já ali um esforço de adaptação. Exatamente. É porque nós pensamos que nós fazemos coisas tão básicas como é que se diz? De forma automática, não é? Nós vamos ao supermercado, sabemos onde é que estão as coisas, os produtos que gostamos e de repente estamos num país onde temos de usar o Google Translator para perceber se isto é soja, se isto é iogurte, se isto é leite, se isto é queijo, se isto é farinha, o que é isto, Pois. não é? E uma coisa tão fácil torna-se incrivelmente cansativa, não é? Todas estas coisas que é suposto serem fáceis nós resolvermos, estamos por nós não é, com a cabeça tão cheia de coisas novas. Já ias a falar para lá japonês ou só aprendeste depois? Não, olha, eu estava em Londres na altura, quando soube que íamos para o Japão e comecei a aprender. Mas o japonês é uma língua que exige anos de estudo, não é? Não é com 1 ou 2 anos que se chega lá, não é? Eu consigo dizer assim o básico dos básicos de onde é que para este comboio, tem isto mais barato, quanto é que isto custa, mas é assim uma conversa de business demora anos a aprender, não é? Uma pergunta, eu estiver no Japão e eu, por exemplo, quiser fazer um telefonema e eu disser Dewabango, isso é verdade? Dewabango tem a ver com o número de telefone. Ok, bem pareceu que era qualquer coisa ligada ao telefone. Sim. Eles normalmente atendem o telefone com Moshi Moshi. Moshi. Ok. E depois sei contar até 10 por causa do Karate, né? Que é o Ichi, Ni, San, Chi, Go, Ro, Atsukyuju. Também sei contar. Está ao nível do meu filho de 4 anos, também só contar até 10. Exatamente. Portanto, eu essa parte, pedir um telefone, o número de telefone e contar até 10, se calhar sei, não é? E se calhar um Xiaomi. Não, Xiaomi é se calhar a China já. Não é? Xiaomi é a China. Pois então acho que já não me safava, não é? E portanto, quando tu fazes esse processo de transição entre a fase de honeymoon e que depois se equipara um pouco aos outros, talvez a muitos dos seguidores que estão a ver ou que veem esta live, que nesta fase de adaptação a seguir ao honeymoon, o que é que se começa a sentir? Como o Ivandro disse, da parte do esforço, não é? E o dito cultural shock, não é? De cansaço, de frustração, de irritação, de sentir saudades de casa, faz parte do processo, não é? As pessoas às vezes... Exato. Faz parte do processo de sentir saudades de casa, faz parte do processo de sentirmos discriminados também, não é? Dizer, eles não me percebem, eles não me entendem, não é? É quase como uma projeção, não é? Eu é que não os entendo, eu é que não os percebo, não é? Mas nós sentimos a discriminação, não é?
Esse processo da discriminação que estás a dizer, e aqui é importante porque realmente começamos a tocar aqui em alguns pontos que nós temos que ajudar a facilitar a adaptação. A discriminação é uma construção que aparece na nossa própria cabeça nessa fase, porque não é propriamente o mundo contra nós nessa fase. Exatamente, Somos nós a tentar encaixar nesse mundo, não é? exatamente, exatamente. É como nós usamos a vitimização, não é? Como uma forma de explicar aquilo que nós estamos a sentir, de não sermos validados, não é? Pela a sociedade onde estamos, não é? Então eles não me percebem. Eu estou a ser discriminada porque eu sou estrangeira. E que não é verdade, como disse exatamente, é um construto que nós fazemos para nos ajudar, não é? Para adaptar, não é? Para não nos sentirmos tão mal. Sim, a culpa é do mundo, não é minha. Exato, sou eu. Porque esse é um dos problemas e ao trabalhar muito com pessoas de várias partes do mundo, né? Porque nós vamos vendo isso nos nossos clientes que estão a fazer essas transições de vida, que há quase que há uma sensação de discriminação cega, não é? De achar que as coisas estão contra nós, quando se calhar o processo de adaptação tem a ver com esta busca entre encontrarmos a nossa identidade no novo mundo e uma transição de deixarmos o velho mundo, não é? Este processo de mudança. Exatamente, exatamente. Nós sentimos que temos de perder, para já que, não é, tornar consciente que nós temos um script cultural que não nos damos conta, que só damos conta quando saímos, não é, da nossa casinha, do nosso Portugalzinho, não é? E de percebermos que nós temos um script que não está, não é, para encaixar noutro país e que temos de perder algumas valores, algumas normas, alguns comportamentos, aquilo que nós consideramos até certo e errado, bonito, feio, não é? É diferente. Então há uma sensação quase de perda, não é? De o que está aqui a acontecer interiormente, não é? Mas que é necessário para conseguirmos ajustar às novas normas, aos novos valores, para conseguirmos viver bem nesse novo país, não é? E achas que isso é uma perda ou é uma transformação? Ou seja, é um ganho que nós estamos a ter àquilo que somos? Exatamente. Nós estamos, é um pouco como fazer terapia, que é expandir a personalidade, não é? É tornar-nos maiores, não é? Que a terapia também faz isso, não é? Nos expande-nos, não é? Encontramos novas perspectivas, não é? De ver o mundo e de olhar para as coisas. Ou seja, acima de tudo, não é uma perda, é um processo transformacional de aprendizagem. Podemos criar aqui uma analogia com o ginásio, com o desporto, não é? Para o músculo crescer. Ou seja, a pessoa muitas vezes diz que quer adaptar àquele peso e percebe que para mudar o peso tem que fazer o esforço de suportar aquele processo, não é? De segurar os 5 quilos e passar para os 7 quilos. Só que esse processo dói, porque o processo de adaptação custa, não é? Portanto, há um custo emocional que é preciso dar sentido ao sentimento, porque acredito que as pessoas que façam estas transições sintam o que habitualmente se sente, que há um custo emocional durante essa fase. Sim. Sofreu muito nessa fase. Sim, e há às vezes muitos conflitos, não é? Internos, até de lealdade às vezes, mas se eu deixar isto, com o que é que eu fico, não é? Se eu deixar esta identidade cultural, qual é a identidade cultural que eu ganho? E há às vezes uma confusão, não é? De identidade, quem é que eu sou, onde é que eu me perdi? E se pensarmos, não é? Aqui estamos só a falar no choque cultural e de adaptação. Então imaginemos uma pessoa, não é, que vem acompanhar o marido ou a mulher e de repente, não é, está num lugar também familiar que não é o mesmo, ou seja, a pessoa deixou o seu trabalho para de repente acompanhar o parceiro e de repente não consegue trabalhar ou por causa da língua ou porque o seu certificado não é valorizado, a sua experiência não é reconhecida. E como foi empurrado para esta posição de parceiro expatriado e tem de pensar na sua nova forma de viver e de trabalhar, e então temos o choque cultural associado, não é, a uma nova carreira que ainda não está definida e às vezes estão um bocadinho perdidos, não é? Qual é que é o meu role, não é? Qual é que é o meu... Como é que se diz role? Agora perdi aqui, não é? No meio disto tudo. Mas estás a dizer uma coisa importante, que é
Quando nós fazemos essas escolhas, porque o que estás a descrever é um comportamento de alteração, é um comportamento que nos leva a alterar uma realidade de um país para o outro, há um motor que leva a isso, ou seja, há uma razão que leva a essa mudança. E geralmente tem a ver com as relações humanas, com os afetos, com o amor, com a paixão, com o sentido de uma vida construída a dois, Claro. e que leva depois o parceiro ou a parceira a acompanhar nesse processo. Sim. E geralmente, para haver uma estrutura, porque as pessoas quando fazem transições desta natureza querem de alguma forma proteger uma estrutura afetiva que as leva a essa mudança, não é? É importante perceber que o sentido que é preciso dar a esse sofrimento tem a ver com o percebermos que isso está suportado com a parte emocional que se ganha por estarmos com quem gostamos e por estarmos a viver uma vida a dois numa lógica conjunta, em termos de estrutura familiar ou conjugal, o que quer que seja, não é? Sim. O que acontece muitas vezes é que essa pessoa desvaloriza todo esse processo que está a ser feito e o papel que essa pessoa tem para que a família e para que a pessoa de quem gosta consiga estar lá também. Então, uma grande desvalorização do seu papel, ou porque não trabalha, ou porque não consegue encontrar trabalho, ou há uma grande desvalorização pessoal do quão importante é o seu papel para o sucesso dessa expatriação. Claro, porque o equilíbrio tem a ver sempre com o sentido mais lato, maior do que aquilo que nós vemos, não é? Exatamente. Porque o conceito que muitas vezes leva às mudanças tem a ver com essas estruturas familiares, com esses relacionamentos interpessoais que levam à mudança de comportamento pelo sentido emocional que se dá à relação, que leva depois a essa expatriação. Exatamente. Que a pessoa não vai só por si, vai pela família, vai pelos filhos, não é? E acaba por quase que se esquecendo, não é? De que isso é tão mais importante e foi por isso que essa pessoa foi. E acaba por, às vezes, se perder no meio de qual é que é o meu papel agora, não é? Então, boa noite aqui à Carla, do Brasil, da Siqueira Camisas. Boa noite, Carla. E, portanto, importa, se calhar, aqui aprofundar um bocadinho isto. Porque as pessoas muitas vezes olham só para a parte visível e esquecem-se que o motor dos comportamentos humanos tem a ver com os afetos, com a ternura, com a competência, com a qualidade dos vínculos que se criam, não é? E, geralmente, quando nós conseguimos criar uma qualidade de vínculo que leva a uma alteração de comportamentos e se encontra um sentido para essa alteração, nós conseguimos suportar melhor o sofrimento da adaptação. E esse sofrimento da adaptação, se nós conseguimos dar um sentido ao processo, nós, por regra, conseguimos adaptar mais e encontrar uma nova forma de vivermos a nossa vida nessas alterações, nesse contexto novo que estamos a encontrar. Exatamente, nesse novo ambiente. Tu não achas que há aqui uma lógica, se calhar um pouco mais tradicional, de que, sei lá, só porque estudei para psicologia agora tenho que ser psicólogo o resto da vida? Só porque estudei para a educação na infância agora tenho que ser educadora da infância o resto da vida, ou tenho que ser educador da infância? Ou só porque tirei o curso de gestão parece que tenho que ser gestor para o resto da vida? Será que as pessoas não confundem mudar de vida como algo que até pode trazer um ganho, porque podemos expandir esse crescimento, como dizias há pouco, em vez de estarmos a transformar tudo preto e branco, como se eu fizer isto parece que já estou a perder aquilo, parece que já estou a deixar de fazer aquilo. Exato. Eu acho que é importante às vezes as pessoas... Às vezes, aquilo que eu noto também é que as pessoas têm imensas qualidades e incríveis forças naturais e que estão completamente menosprezadas porque estão nessas carreiras, não é? Imaginemos. E alguns dos seus talentos nem sequer estão ainda quase visíveis. E se calhar também pela situação em que elas chegam até mim, não é? E o trabalho que eu faço muitas vezes com essas pessoas é: ok, então mas temos estas condições, o que é que nós podemos fazer, não é? Do género, vamos agarrar as rédeas, não é? Agora não vamos ser vítimas, vamos agarrar as rédeas que nós temos com estas condições, vamos ver quais são os seus talentos naturais e o que é que pode fazer, não é?
Porque, por exemplo, se calhar é difícil de encontrar trabalho no Japão e vamos ser realistas. E não é impossível, não quer dizer que eu não consiga, mas é difícil. E eu sou muito realista. Mas a pessoa tem outros talentos que se calhar ainda nem sequer estão explorados e nem estão Exatamente. pensados. Repara, tu és um bom exemplo, se calhar um excelente exemplo para mostrar essa adaptação e esta transição. Tu pegaste em algo que tu tinhas, que era a tua formação, conseguiste usar o teu próprio processo de adaptação, ou seja, usando a tua ferramenta da formação científica para a tua própria adaptação, e o que encontraste como forma de dar sentido à mudança foi servir a outras pessoas para lhes acrescentar essa capacidade de se adaptar às circunstâncias. Exatamente. E esse processo, quando estamos a emigrar e depois fazemos esta adaptação, e quando pomos aqui a palavra no meio identidade, tu achas que isso fragilizou a tua identidade ou que benefício é que tu tiraste para a tua identidade por esta imigração e adaptação? Eu acho que, no meu caso, porque já eu adoro o Japão e não fui daquelas pessoas que fascinada pelo Japão e sabia tudo pelo Japão, nada disso. Ou seja, eu fui para o Japão muito na ignorância, confesso, e passei por todo o processo da frustração e de me irritar com tudo e com todos, e passei por essa fase toda e consegui, não é, encontrar a minha essência, não é, os meus valores, viver com aquilo em que eu acredito e ainda, não é, encontrar no Japão coisas que eu valorizo imenso e me identifico ainda mais do que com Portugal, não é? E eu acho que isso ajudou-me na minha identidade de uau, como é que é possível que eu encontrei coisas em mim tão longe, não é? E de certeza que aí fazes outra coisa que eu acho que é comum a todos os imigrantes, que é aquela sensação de que o país que eu conhecia, que eu tinha, quando estava na minha terra de mãe, não é? Parece que fica mais velho e não tão crítico do que quando eu vivia lá. Ou seja, parece que fica mais embelezado, não é? Parece que ficamos com um maior amor e um carinho porque já não temos. Sim, sim. Às vezes acontece também nós romantizarmos o país de onde vimos, não é? Quase nos esquecemos de tudo aquilo que nós criticámos quando saímos. Exato, né? Parece que de repente o nosso país já é perfeito e aquilo é que é maravilhoso. Exato, exato, exato. Mas há um bocadinho isso de romantizarmos o nosso país, claro. Mas eu encontrei coisas muito bonitas no Japão e com as quais que eu me identifiquei e acho que eu cresci neste processo também, não é? E aquilo que eu acredito, não é, nas pessoas com quem eu trabalho, é ajudá-las nesse processo, não é, de crescer pessoalmente, não é, porque é tão bom viver fora, nesse sentido, quando nós não é, conseguimos quase resolver estes conflitos internos, mas crescer neste processo de desenvolvimento pessoal. E eu acho que a maioria das pessoas vem com essa esperança, não é, de aproveitar a oportunidade, só que muitas vezes vêm com uma ideia um bocado irrealista de tudo aquilo que querem fazer e todas as oportunidades e não estão à espera, às vezes, das limitações que surgem pelos vistos, pela língua, pelo choque cultural. E então é um pouco voltar a encontrar esse equilíbrio da realidade e dos seus talentos. Quando tu dizes isso de crescer, o crescer significa que provavelmente tu aumentaste a consciência do que se passa contigo, portanto aumentaste a tua capacidade de autoanálise, conseguiste reparar mais na qualidade dos teus pensamentos durante essa fase de adaptação, porque estavas mais atenta a ti própria, não é? Isso aumenta-te uma maior noção das alterações emocionais que estavas a ter no processo de adaptação. Essas alterações emocionais, porque estás mais consciente, consegues regular melhor as tuas emoções. Exatamente. E depois faz-te ter melhores comportamentos na realidade e no contexto em que estás inserida, não é? Sim, sim, sim. E ajudar também é muito mais fácil para mim agora perceber quando as pessoas estão a passar o choque cultural. E às vezes eu vejo muitos estrangeiros no Japão a dizer coisas e eles nem sequer se apercebem que aquilo que estão a dizer vem do choque cultural. E para mim é tão mais óbvio, não é? Porque passei por isso e porque estudei e eu acho que me ajuda nesse sentido de me tornar mais perspicaz, não é? A identificar estas questões. Faz sentido? Sim. Ou seja, tu consegues estar, geralmente, ao conhecermos dois mundos diferentes,
nós quase que ampliamos a consciência das duas realidades, não é? Consegues aperceber de certas realidades que se calhar não te identificas tanto, mas já percebes como é que funciona, graças a teres aguentado o processo de estar lá, do que fugir dele, que Exato. ao fugires mantens a fragilidade, não é? Sim, sim. E acontece muito as pessoas, quando estão nessa fase do esforço, frustração, tristeza, desistirem. Não se apercebem que isso faz parte um pouco do processo, não é? Vamos... Achas que há algum tempo recomendado para esse processo de adaptação? Que geralmente conseguimos ver aqui um período em que as pessoas, passando esse pico de tolerância, finalmente a seguir começam a conformar-se. Não digo conformar, se calhar a palavra aqui não é a palavra certa. Se calhar a estabilizar mais e a ficarem mais em paz com a escolha que fizeram e depois a dedicarem-se com mais afinco à alternativa que estão a querer criar nesse novo mundo. Pois, eu acho que essa era bom, não é? Nós termos assim uma ideia certa, mas eu acho que varia imenso com a pessoa, com a experiência, com as condições em que vai, acho que varia muito, sim. Então, pensando ao contrário, o que é que tu achas que pode facilitar essa adaptação? O que é que eu acho que pode facilitar? Bem, há traços de personalidade, obviamente, que facilitam essa adaptação no sentido de nós sermos mais abertos a novas ideias, encontrarmos em nós, não é, o locus de controle também e de termos nós a dizer que isto também passa por nós, não é? Não sermos só vítimas deste processo, mas sermos nós parte ativa, não é? Eu acho que... Mas que escolher essa alteração, não é? Eu quero escolher esta alteração. Exato, eu quero estar aqui, não é? O que é que eu posso fazer para me sentir melhor aqui, não é? O que é que me falta? Faltam amigos? O que é que eu posso fazer, não é? Para ter mais amizades? Sinto falta da família? Como é que eu posso ter a família mais perto de mim? Falta-me um trabalho? Onde é que eu posso encontrar esse trabalho? O que me aproxima, não é? Desse trabalho, dessa carreira, ou dessa atividade que eu quero fazer. E eu posso dar aqui um exemplo, se calhar não tem muito a ver com isso, mas eu fui mãe no Japão. Passado um ano de estar no Japão. E ser mãe também é um processo transformacional. E vim de repente completamente sozinha com o bebê e o meu marido a trabalhar full time. E havia muita gente que me dizia, mas porquê é que não voltas para Portugal? Ou porquê é que estás grávida e volta para Portugal? Mas a minha casa era o Japão e eu pensei, o que é que eu preciso, não é? Para me ajudar a continuar aqui. Diz-nos aqui a Mari Salgado a dizer isso mesmo, acreditar ajuda, não é? Acreditar ajuda. Exato. É verdade, é verdade. E é um pouco isso de nós também somos capazes, não é? De nos ajudar a nós próprios. Esta frase vai de encontro àquilo que estavas a dizer há pouco, que é a importância de nós formos o locus de controle do nosso lado. E depois conseguirmos aumentar a consciência para perceber quais são as nossas características da personalidade. Porque nós, tendo em conta as nossas características, e infelizmente nós cientificamente conseguimos dar ferramentas às pessoas para elas se conhecerem melhor, e isso é que é importante, é que as pessoas percebam que hoje em dia há ciência que pode servir estes processos de adaptação para que não fiquem só a seguirem um bocadinho de acordo com o jeito ou a opinião das coisas, não é? Sim. E esse é que é um aspecto importante do nosso trabalho enquanto psicólogos. É que a nossa opinião é uma, mas a ciência são milhares de estudos com evidência científica sustentada, não é? E este é o grande ganho que nós podemos dar às pessoas, porque nós ao conseguirmos ampliar a consciência dos traços da personalidade, e como dizias, se nós conseguimos perceber que traços é que nos permitem adaptar mais, no sentido, por exemplo, pegando na teoria do Big Five e do modelo do quinto traço ligado à parte de lidar com o desconhecido, entre uma exploração, uma curiosidade pelo desconhecido, ou ao oposto, amedrontados, não é? Com o desconhecido. Se nós conhecemos melhor este nosso traço, nós conseguimos, se calhar, desenvolver aqui um ginásio mental para nos adaptando às circunstâncias. Porque depois isso facilita o outro traço, que é ficarmos um pouco menos introvertidos, portanto, expandirmos mais a relação com o mundo à nossa volta. Exatamente. Melhorarmos a comunicação com a comunidade, porque esse é o fator talvez âncora
de encontrarmos um grupo, uma tribo à nossa volta que nos facilita a adaptação, com pessoas que nos façam sentir mais bem recebidas ou pelo menos nos ajudem a adaptar às circunstâncias. Sentimento de pertença, não é? Exatamente, sentimento de pertença. Porque senão depois acaba por haver aquilo que se vê em muitos imigrantes, que é, e alguns dos nossos seguidores até podem partilhar isso, se estiverem em países que imigraram, que é aquela sensação de gueto. Parece que as pessoas quando mudam, parece que ficam escondidas ou ficam num gueto, não é? Quando a adaptação é mais fácil se expuserem ao mundo e se forem atrás de uma comunidade que encontrem eco para poderem ser mais iguais a elas próprias e conseguirem sentir-se integradas na comunidade. Sem dúvida. Nunca é bom. Sem dúvida, sem dúvida. Essa integração é facilitada pelo como é que eu vou te explicar? Com aquilo que também é em comum com outras culturas, não é? Ou seja, imagina essa questão, não é, de eu ter sido mãe. Só o facto de eu ter sido mãe, eu imediatamente tive algo em comum com as mães japonesas e eu conseguia falar com as minhas dificuldades com mães japonesas, porque as dificuldades são as mesmas, por exemplo, não é? Então vamos procurar o que é que nós temos em comum e não aquilo que nós somos diferentes também. Por muita cultura que possamos ser diferente, há ali uma base biológica que nos une a todos, não é? Exato. E partilhar, não é, essa experiência, e às vezes acontece também muito no Japão, mas eu não sei, nesse caso não sei se é muito bom, que é os estrangeiros saírem, não é, só com os estrangeiros, e vai o Japão é isto, os japoneses são aquilo, blá 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 blá, e por um lado, não é, nós compreendemos que a nossa frustração é igual à dos outros, mas se calhar temos de ver um bocadinho mais para além disso, mas ajuda essa questão de, ok, eu não sou a única a passar por isto, não é? E isso faz lembrar uma coisa que aparece também muito quanto menos viajados nós somos, que é muito mais fácil sermos preconceituosos quanto menos se viaja, não é? Completamente. Parece que de repente... Sim. Quando viajamos, começamos a perceber, ok, nem toda a gente pensa como eu, nem toda a gente veste como eu, e não é errado nem certo, é só diferente. Exatamente. Ora, este é um ponto mesmo importante, que é, nós percebemos que a maior parte das coisas entre nós só são diferentes entre nós. Ninguém é melhor nem pior, não é? Exato, é só diferente. Não há melhor. Isso traz uma paz de alma muito grande, não traz? Traz assim uma leveza à vida. Sim, porque eu acho que nós às vezes damos significados que não são os significados que nós estamos à espera, não é? E essa é a verdadeira questão do choque cultural. É eu achar que aquela pessoa me disse isto, não é? E eu penso que é aquilo. E não é, não é? É algo diferente que essa pessoa também tinha na cabeça dela. E entender que nem todos os significados que nós damos são verdadeiros para outra pessoa e para outra cultura, não é? Aquilo não é mau, aquilo para aquela pessoa é bom e ela gosta. E bora lá compreender isso, que se calhar também pode experimentar, não é? Tu não, como isso que estás a dizer, não achas que nós ficamos mais tolerantes quando estamos realmente em mundos diferentes, na comunicação uns com os outros? Não somos mais rígidos nos nossos países de origem, quando conhecemos menos o mundo e começamos quase a entrar nesses preconceitos, quase que nós é que sabemos o que está certo e errado, Exato. porque senão estás errada. Exatamente, mudamos Acho que não é isso, não é? Sim, sem dúvida. Acho que temos muito mais a tendência para julgar antes de perceber. Aliás, eu costumo dizer que quando nós estamos fora e começamos a julgar, normalmente é algo de choque cultural que está aí que nós não estamos a perceber e que nós estamos a julgar com o nosso, não é, script mental que temos aqui na cabeça, não é? E há uma tendência à rejeição e daí o preconceito, que é o pôr o conceito antes de conhecer as coisas. Exatamente. É mesmo isso, exatamente. E há muitas coisas que nós aprendemos, imagina, e que achamos que são erradas, e depois nas outras culturas fazem isso e vemos que não têm o mesmo significado. Eu estou-me a lembrar agora de um exemplo muito, muito concreto. Por exemplo, em Portugal nós aprendemos não se dorme com as crianças na cama. Não se dorme. E se houver um pai que diz, ou uma mãe que diz, olha, ele não consegue dormir sozinho, eu durmo com ele, bem, que horror, não faça assim, não. Os japoneses dormem com os filhos na cama até aos 5, 6 anos e até há nomes, eu agora não me lembro dos nomes, se é pai, mãe, filho ou se é pai, filho, mãe, até têm nomes para isso. E nós achamos, coitadinhos, vão ser muito dependentes. Os japoneses vão para a escola com 6 anos sozinhos, eles vão para todo lado sozinhos, eles vão às compras sozinhos, eles fazem recadinhos sozinhos, eles não são mais dependentes só porque dormem com os
E aqui, curiosamente, estamos a tentar emancipar os filhos cedo demais, estamos a dizer que estamos a dar maus tratos algumas vezes, quase. Pois, é assim não Ou é? Nós temos negligência. um balanço entre o dar demais, é miminhos demais, então são muito dependentes. E agora vemos noutra cultura que não é nada assim, não é? Pois. Então, Ou seja, nós podemos dar certo um pouco de várias maneiras, quase. exatamente, exatamente, é isso, não é certo nem errado, se calhar é certo para aquela cultura, é certo para aquela cultura, não é? Portanto, tendo uma filha de 4 anos, que foi o que disseste, Sim, sim, sim. com 4, não é? Sim, 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 sim. Sim. Portanto, a socialização, a ligação aos pais das outras crianças, a inserção na escola, porque eu me lembro, o que vou percebendo do Japão é que eles tentam realmente a emancipação muito cedo, não é? Tentam dar tarefas domésticas e as chores, não é? De casa, na escola mesmo, limpar a escola. Eles fazem isso, sentes isso no teu dia-a-dia, a forma como o ambiente tem uma preocupação social e comunitária mais forte do que, por exemplo, em Portugal? Eu não sinto que seja mais forte, eu sinto que é difícil explicar. Eu sinto que, não sei se é esperado mais deles, até as mães são muito. Aliás, as mães japonesas têm os bebés sempre ao colo. Sempre. Os bebés não vão em carrinhos, vão sempre ao colo, até porque andam todas a pé ou de bicicletas. Os bebés têm muito colo. Até mais do que em Portugal, que nós pomos os bebés todos nos carrinhos a dormir e a descansar e andamos muito de carro. Lá não, os bebés têm muito colo, têm sempre ao colo. E eu acho que é, não sei, a maneira de se lidar com as crianças é bastante diferente. Não há ninguém aos berros aqui no Japão, eles tendem a chamar as crianças e falar só com elas assim devagarinho, baixinho, para corrigir. Os miúdos partilham todos brinquedos, trocamos brinquedos. Eu vou para o parque já com uma bicicleta a mais, só para ter outros meninos a brincar com o meu menino. Eu acho que há muito mais há menos o meu. Acho que é menos isso. Acho que é menos o meu e o eu. Sim, isso acaba por ser mesmo cultural, não é? Exato, o mundo aí realmente é muito mais coletivo e comunitário, enquanto que nós aqui temos mais o foco no eu, não é? No indivíduo. Sim. E pronto, e quando vemos estas diferenças percebemos que conseguimos ver sucesso no Japão, conseguimos ver sucesso na França, na Inglaterra, em Portugal. Acima de tudo, qual é a mensagem que nós podemos dar aos expatriados e às pessoas que estão à procura de uma adaptação ao novo mundo para que não percam a identidade, não é? Ou para que não confundam a adaptação com perda de identidade? Sim, essa é uma questão interessante, que eu acho que a adaptação é, acima de tudo, a resolução deste stress interno, não é? Que é quando nós deixamos de estar em conflito interno, de perco ou ganho, ou o que é que me acontece aqui, não é? Quando nós sentimos que estamos adaptados, é porque esse conflito interno já passou, não é? Já nos sentimos bem, eu já me sinto bem no Japão enquanto portuguesa e em Portugal enquanto portuguesa que não vive em Portugal já há bastante tempo, não é? É quando há este equilíbrio de a essência de quem nós somos mantém-se onde quer que vá, não é? Há uma essência, não é? O core da personalidade que se mantém, não é? E que isso é importante, que a adaptação não muda algumas coisas, mas não muda quem nós somos e a nossa essência. E que nós crescemos. Aliás, há um modelo agora, não sei se ainda temos tempo, mas um modelo muito mais usual, que se chama um modelo de stress, adaptação e crescimento. E que é como se fosse, é um contínuo, não é? Ou seja, nunca vai ter, o loop nunca vai ser tão grande como no início, mas que não termina mesmo. Então é sentirmos que estamos sempre a crescer, não é? É inerente ao ser humano. Por isso é que nessa consciência, essa adaptação consiga ter a consciência de que o stress é aquele que nós conseguimos estar num desconforto tolerável, não é? Para que não haja ali um desequilíbrio ao ponto da pessoa, infelizmente, como vemos em alguns imigrantes, que é virarem-se contra quem justificou a mudança ou com quem levou a essa mudança, não é? A culpa é tua, foi por tua causa que eu vim para aqui, e começarem-se a culpar. O país está economicamente mal e fizeste... Exatamente, não é?
E por isso, se calhar, o que é importante, e uma mensagem, e agora que estamos a terminar, uma mensagem importante sobre esta temática é que os imigrantes devem preocupar-se, se calhar, em falar e prever um pouco a adaptação, numa conversa mais séria, transparente, honesta, sobre as suas características, sobre o que é esperado no país de destino, porque é preciso conhecer o país de destino para não haver um choque tão grande. Exato. E, acima de tudo, preocupar-nos em encontrar uma comunidade que nos possa ajudar à adaptação quando fizermos essa imigração. Exato. E perceber que faz parte do processo também estes conflitos, não é? Sim. Portanto, quem nos estiver a ver, e esta live vai ficar aqui disponível no Instagram e no meu canal do YouTube e no Facebook também, quem estiver a ver e tiver problemas de adaptação, não se esqueça que temos aqui uma especialista, que é a minha convidada para estes processos de adaptação de expatriados, não é? E que já faz isto há pelo menos 4, 5 anos, não é? Sim, mais recentemente, mas sim. E, portanto, o que importa é que, ainda por cima com a experiência de estar realmente no país também diferente, tudo isto importa para quê? Para percebermos que a imigração não é uma coisa necessariamente má, pelo contrário, tem a ver com crescimento, com expansão. Irmos atrás de um mundo melhor, porque é o que motiva a alteração de comportamento das pessoas. E, acima de tudo, lembrarem-se o motivo que leva a isso. Não é só a vida visível e económica que fica melhor, provavelmente, porque é isso que muitas vezes move a alteração de comportamento, mas é, acima de tudo, o que não dá para comprar nem vender, que é o amor, é a paixão, são as relações, os vínculos. Exatamente. E quando alguém merece o nosso amor e o nosso carinho e a nossa dedicação, nós devemos proteger realmente aquilo que nós na vida nunca vamos poder comprar, que é realmente essa qualidade das relações que nós todos andamos atrás muitas vezes na vida, mas que desperdiçamos por desvios, vezes demasiado objetivos e que nos faz esquecer aquilo que é o mais importante, não é? Marta, não sei se tens alguma mensagem final para as pessoas poderem aqui... Não, muito obrigada pelo convite. Foi um gosto poder falar contigo. A que horas estão aí? Porque tu estás aqui já quase de manhã aí, não é? Estou em Portugal, de férias. Eu estava a pensar, isto aqui deve ser o quê? 10 da manhã aí ou 11 da manhã? Exatamente, se calhar é cedíssimo, exato. Exato, não é? Porque são quantas horas de diferença? São 8 horas de diferença. 8 horas, pois, realmente estava-te a pôr a madrugar se estivesses aí no Japão. Ok. Exato, não é? Eu convido os nossos seguidores que estão a ver esta live que, se virem que têm amigos ou familiares que estejam em fase de transição ou de mudança, que partilhem esta live. Se não nos seguem, convido-vos a seguirmos, porque nós vamos colocando várias ferramentas ligadas ao desenvolvimento pessoal e estas áreas de adaptação. Da minha parte, foi um gosto ter-te como convidado. Aos nossos seguidores, muito obrigado pela vossa presença e um abraço estoico e até para a semana. Obrigada.